meus amigos. Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Hoje, dia 5 de abril de 2021. Venho através desse vídeo trazer algumas informações. Peço encarecidamente que vocês deem like aí nos vídeos, né? Compartilhem as informações, comentem, tragam pessoas para se inscreverem também. E vamos aí na luta, né? Vamos aí no engajamento aí de uma melhora da nossa sociedade, uma melhora da politização das pessoas que convivem com todos nós. Eu vou ler algumas informações aqui, eu espero que vocês possam estar repassando aí, ok? Vamos lá. Gilmar Mendes deve vetar cultos e missas em São Paulo e levar divergência com Cássio Nunes ao plenário do Supremo. Após vetar a presença de público em cultos religiosos em São Paulo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deve mandar o caso a plenário para a discussão dos 11 ministros da corte. A provável decisão de Gilmar é contrária ao do ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para a corte e que liberou a realização de cultos e missas no país. Eu acredito, né, que vai ser derrubada a decisão do Cássio. Tomou uma decisão monocrática em liberar missas, cultos e todo tipo de cerimônia religiosa, né? Ele fez isso aí atropelando os demais ministros que já tinham entendido que os governadores e prefeitos tinham aí as prerrogativas para tomar essas medidas contrárias aí a todo tipo de funcionamento, né, de igrejas, o comércio no geral. E, né, e o que acontece? O Cássio, ele tá seguindo certinho a cartilha do Bolsonaro, né? Sabendo que esse pessoal do meio evangélico, eles são todos aliados do presidente da República, né? Eles são todos aliados aí do Jair Bolsonaro. Esses, né, o Silas Malafaia, de Macedo, todo tipo né, da maioria desses charlatões, eles, né, são de apoio do governo federal. E o Cássio, ele está fazendo isso. Porém, é uma decisão que vai ser derrubada, não tem como se sustentar, né? Os ministros já tinham dado entendimento que os governadores poderiam, né, colocar essas restrições. O presidente, ele se eximiu de fazer qualquer coisa, não faz nada como sempre, só coloca a culpa e diz que ele foi proibido de atuar, o que é uma grande mentira. Ele não atua, ele não faz nada como sempre. É por isso que quando as pessoas falam sobre a questão dele colocar uma ditadura, levar o Brasil para uma ditadura, é muito pouco provável, porque o Bolsonaro, ele não é um tipo de pessoa, de gestor, né? Se é que podemos dizer que ele é algum gestor, né, de alguma coisa. Ele é aquele político que ele não faz nada, ele não dita nada, ele não organiza nada. É um desgoverno o governo dele, né? É um desgoverno. Então, se ele tiver que fazer uma ditadura, ele teria que tomar decisões, organizar o Estado, né? Então, assim, ditar as regras, ditar os rumos da nação. E ele não faz isso por quê? Porque é do feitio dele, ficar só em rede social, atacando as esquerdas, fazendo política 24 horas contra as esquerdas, né? Atuando aí na questão ideológica. Esquece do resto da população, principalmente das pessoas que o elegeram. O que tem de gente que estão morrendo, né, por essa pandemia, logicamente, né, por essa doença, e com outras doenças também, porque uma vez que a Covid está aí acometendo a todos nós, e logicamente aumentou muito aí as filas nos hospitais, né, pessoas internadas nos hospitais, morre muita gente de Covid e morre de outras doenças também, né? Tem muitos bolsominions aí que vivem falando que agora as outras doenças não existem mais. Existem, e muitas pessoas estão morrendo dessas doenças também. Muitas pessoas que têm essas doenças e aí pegam Covid e aí não aguentam, coitadas. Infelizmente, essas pessoas estão padecendo. Por quê? Por causa da incompetência do presidente da República. E os coxinhas, bolsominions, que ainda o apoiam, eles teriam que pôr a mão na consciência e tentar, né, ajudar a nos tirar dessa enrascada que eles nos colocaram. Não é possível que o mundo inteiro está indo para cima do presidente da República. O capital financeiro, o mercado financeiro já não está aguentando mais o seu Jair Bolsonaro.
Já deu as cartadas. Tem um documento aí que tem mais quase 1000 juristas, né, banqueiros, financistas, os maiores empresários do país, bilionários, que já disseram que não dá, né, já tiraram o apoio e se deslocaram do presidente da República. Os militares viram isso, boa parte também já está se debandando. Por mais que o presidente tenha colocado mais outros 3 ali, que ficam ali batendo continência e lambendo o saco dele, ele não tem apoio hegemônico mais do exército, das forças armadas. Está isolado. E não só aqui, no mundo, né? Jornais e mais jornais aí de vários países, de vários segmentos, de vários países do mundo. Jornais econômicos, tanto aqui do país como fora, os maiores jornais do mundo, eles já estão dando o recado. Ontem o Washington Post, dizendo que o Brasil está se tornando aí, né, um covidário, um lugar onde vai ser um leprosário, um covidário, um lugar onde vai ser, né, a fabricação de novas cepas, né, vai ser a fabricação de novas mutações do vírus, e que se o mundo não der um jeito, não adianta vacinar lá fora em massa e aqui nós criarmos uma cepa nova, um vírus novo, uma mutação nova, que seja bem mais forte que as atuais, que a vacinação que eles, né, estão dando aí mundo afora, ela não vai servir para imunizar de novas cepas, novas mutações. E aí vai começar tudo do zero. Então, gente, o que nós temos que fazer é correr, né, para as redes sociais, para as mídias sociais, pegar aí os e-mails, fazermos textos, vídeos, né? Se puder, fazemos manifestações também de rua. Vamos ter que tirar esse cara. É impeachment, gente. Não tem outra forma. Sem falar o descaso no resto do país no geral. Nós não temos, né, uma segurança, né, segurança boa, não temos educação, cultura, o esporte, né, saúde, saneamento básico, tá tudo, né, o emprego, né, a economia em frangalhos. É um país assim totalmente, né, é como se fosse um barco à deriva. Estamos ali à deriva, é como se fosse o Titanic, né, indo de encontro ao iceberg, alguns avisando que vai bater, outros não estão nem aí, e outros ficam igual aqueles músicos tocando violino. Não dá, né, gente? Glauber Braga diverge de Freixo e contesta a possível aliança com Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, abre dissidência no PSOL em torno da proposta lançada por seu colega Marcelo Freixo, que também é do Rio de Janeiro, PSOL, que defendeu aliança com forças de esquerda e com o atual prefeito Eduardo Paes para enfrentar o candidato bolsonarista. O fato é que nós temos que vencer todos os candidatos bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Em Santa Catarina entraram com pedido, já parece que foi afastado aquele governador bolsonarista do PSL, né, o Moisés. No Amazonas, acho que é o Wilson também, o governador Wilson do Amazonas, é um fiasco. Vocês verem que essas pessoas, né, se elegeram sem nenhum tipo de experiência, não tinham nenhum, né, igual o Witzel, não sabiam como trabalhar, não tinham competência para tal, se lançaram ali numa aventura, muitas pessoas caíram nessa aventura, como o atual presidente, e estão pagando, né, e pagaram o pato. Pagaram o pato aí com descaso, com incompetência, com um serviço ruim, péssimo, corrupção. O que poderíamos esperar mais? Não é? Mas as pessoas, elas não pensam, votam no, né, em todo tipo de gente que aparece. E aí acaba pagando, né? Pagando aí a sua total ignorância, a sua total falta de consciência política, consciência, né, crítica, consciência de classe. As pessoas, elas não procuram conhecer, não procuram estudar, se politizar e acabam no final pagando aí as consequências do seu voto, né, mal, né, depositado ali na urna, infelizmente. Então muitas pessoas ao qual eu, na época, em 2018, briguei, né, discuti, desfiz muitas amizades, porque eu fiquei, né, de uma forma tão chateado com certas pessoas por ter elegido aí esse genocida que, né, que se encontra ainda no Palácio do Planalto,
que eu desfiz essas amizades. Falei, gente, como é que pode vocês apoiarem esse tipo de pessoa? Um cara que não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, ao qual vocês dizem que seguem. Não tem condições. E hoje, passados mais de 2 anos, boa parte, a grande maioria dessas pessoas ao qual eu tive divergências e discuti, elas já vieram me pedir desculpa e viram, né? Elas falaram assim, nossa, eu caí numa burrada. Infelizmente foi, né? Fiz uma besteira. Só que agora, né? Olha aí o que aconteceu. Nos colocou numa enrascada que está difícil de tirar. E, pelo menos se nós conseguimos sair dessas vivos, tudo bem. E as pessoas que morreram? Mais de 330 mil pessoas já se foram, não voltam mais, não tem mais uma segunda chance. Então tem que pensar muito bem quando for votar, quando for depositar seu voto na urna. Saber em quem você está votando. Esse cara, ele já estava aí no Congresso há quase 30 anos. Sem fazer nada, absolutamente nada. Não tinha um projeto aí de, né, um projeto que se pudesse falar assim, nossa, esse projeto beneficiou muito o país e a população brasileira. Pelo contrário. Ele só fez votar projetos de outras pessoas que, né, do contrário que ele disse na campanha, só prejudicou. Contrário aí, né, os direitos das domésticas. Foi a favor aí da reforma trabalhista, reforma da terceirização, reforma da previdência. E não dá, né, gente? Quando o cara vem com uma proposta, né? Fala, enganou gente, enganou. Ele não enganou ninguém, gente. O cara que dizia aí que era contrário, né? Contrário a... ele era contrário aí, né? A ter mais direitos e menos, né? Menos postos de trabalho, né? E era a favor de menos direitos e mais, né? Ia ter mais vagas de trabalho. E isso não aconteceu. Retiraram nossos direitos e estamos aí, com mais de 15 milhões de desempregados. Contrário a todos os direitos trabalhistas, aos benefícios que os trabalhadores tinham, aos direitos humanos, contrário às minorias, sempre, né, professou isso. Diz que a mulher não merecia ser estuprada porque ela era feia. Diz que o quinto filho dele, ele fraquejou e veio uma mulher. Que o negro, né, não servia nem para procriar e pesava, né, um quilombo que ele disse, que ele foi. Tinha um negro lá que pesava mais de 7 arrobas. Então, um tipo de, né, de pessoa dessa é um asco, né, que pegou e fez ali na votação do impeachment da Dilma Rousseff, e ele defendeu, né, e elogiou o Carlos Brilhante Ustra, um torturador que enfiava ratos e cobras em vaginas de mulheres que estavam sendo torturadas, com seus filhos, às vezes, muitas das vezes, crianças pequenas olhando aquilo. Então, gente, não é por nada não. Quem votou nele sabia quem estava votando muito bem. E aí o cara se lança candidato, dizendo que, né, faria uma revolução matando 30 mil pessoas. Que ele, se puder, ele sonegava todo tipo de impostos. É um cara desprezível, gente. Um cara totalmente desprezível. E aí vai na campanha, né, diz que vai retirar direitos dos trabalhadores. Vai enxugar o Estado, tirar o Estado dos trabalhadores e da população. E a população mais pobre, que não tem condições alguma, acha que esse é um ótimo candidato para votar. Esse é um candidato que vai beneficiar essa população, que vai ter o Estado retirado deles. Olha que situação, né? Vai aprofundar ainda mais o neoliberalismo, colocando Guedes e passando reformas profundas aí, que, né, pela incompetência dele e pela burrice dele, né, e por isso o mercado financeiro já retirou o apoio e está saindo fora, ele não conseguiu, pelas trapalhadas, né? Ele é tão burro, tão idiota, tão boçal, que pelas trapalhadas dele, pelas maluquices dele, não conseguiu fazer certas reformas, né, algumas das, principalmente as últimas duas, que aprofundaria totalmente de vez o país nesse neoliberalismo, e a venda das estatais, que ele não conseguiu por causa da burrice dele, das trapalhadas, né? Mas é assim, gente, vamos pensar para voltar na próxima vez bem, vamos estudar, nos politizar, vamos repassar esse vídeo, converse com as pessoas e vamos lutar pelo impeachment desse genocida. Não dá mais para ele ficar, né? Fazer uma luta aí, né, para criar uma hegemonia na cabeça das pessoas, para eles se repassarem aos seus representantes no Congresso,
né? E na sociedade civil também, para que se tenha uma quebra de patentes dessas vacinas. O Papa Francisco já, né, já deu uma linha em sentido a defender essa ideia, o Biden também, e é o que o mundo precisa, porque isso é um bem comum, gente. Esse negócio do capital, né, privatizar todo tipo de coisa que eles acham que é deles só por causa do, né, eles pegam aí um saber difuso que foi criado praticamente pela sociedade, porque hoje todo tipo de criação tem aí, né, nessa criação aí, a participação das pessoas, porque as pessoas sempre estão trocando informações pela internet, sempre estão aperfeiçoando um aplicativo, uma criação e tudo mais. Então todas essas coisas que são criadas, elas são nossas também. E aí o capital vem, privatiza, cria escassez e cobra muito caro em cima disso. E, em consequência disso, morrem muitas pessoas sem ter acesso a essas criações, que muitas das vezes elas ajudam a criar, né? Gente, eu quero agradecer a todos, desejo a todos uma ótima tarde aí de segunda. E espero contar com vocês no próximo vídeo aí. Se cuidem, se protejam. Até a próxima, tchau.